Olá, hoje é 25 de abril, começa agora o Radar FGV, o podcast de notícias do Brasil e do mundo, sob curadoria do FGV Notícias e com comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a chamada machosfera e como ela atua na radicalização de homens na internet. Vamos ver também como uma lei tributária pode acabar criando um incentivo para a sonegação fiscal. E, por fim, o uso de inteligência artificial para disfarçar discursos de ódio em vídeos virais. Podcast Radar FGV. Vamos começar falando de um fenômeno digital. Uma pesquisa da FGV mergulhou num universo conhecido como machosfera. E o que foi encontrado vai muito além de simples fóruns de relacionamento. Foram analisados 85 grupos públicos no Telegram ao longo de 10 anos e os achados são, no mínimo, preocupantes. Mas, afinal, o que é essa tal de machosfera? Bom, o estudo da FGV mostra que ela funciona como um verdadeiro ecossistema para a construção de ideologias. É um ambiente onde não só se trocam ideias, mas onde discursos misóginos e ataques a minorias acabam sendo normalizados e que também se tornou um campo para o debate político. A pesquisadora Gilly Riccardi, da FGV, explica que a machosfera não é uma coisa só, um bloco único. Pelo contrário, ela é formada por grupos bem diferentes. A machosfera, ela pode ser definida como uma rede de comunidades na internet que juntam homens já há mais de uma década, né? Que têm interesses diversos. Então, talvez vocês ouviram já alguns termos que estão associados à machosfera. Por exemplo, Red Pill, Incel. Tem os homens que seguem seu próprio caminho, em inglês é MGTOW, Men Go Their Own Way. Tem também aqueles pick-up artists, né, que foram bem no começo da machosfera, os influenciadores que supostamente ensinavam a flertar com mulheres. Desde perspectivas muito questionáveis, assim, sobre papéis de gênero mesmo, sobre visões do que uma mulher queria, do que um homem deveria ser. Então, a machosfera, ela nasce tanto desses artistas pick-up artists como dos chamados ativistas dos direitos dos homens, em inglês MRA, Men Rights Activists. Então é um espaço onde os homens primeiro chegam para meio que tentar defender o que eles entendem estar sob ataque, que são seus próprios direitos. Muito desde um discurso de crítica ao feminismo e ao avanço dos direitos das mulheres. Por que que os homens sentem que eles estão perdendo esses direitos? E a gente entende isso muito desde uma perspectiva de perda de privilégio mesmo. Então foram muitas décadas de movimento feministas, de avanço nos direitos das mulheres, de busca por um cenário legislativo, profissional, pessoal mais igualitário. Realmente as lutas do feminismo são nessa busca de igualdade. Só que, claro, quando em uma situação desigual a gente tem um grupo que está perdendo privilégios para chegar num patamar de igualdade, isso gera frustrações. Então a gente entende que muito dessas frustrações dos homens e essa vitimização que a gente vê nos grupos vem dessa perda de privilégios e de um questionamento sobre entender então qual que é o lugar deles nesse mundo, né? Já que não é mais o homem provedor, já que não é mais o homem quase predador sexual que pode fazer o que ele bem entender, né? Então, o que é essa masculinidade? O que seria essa masculinidade? Em vez de pensar masculinidades positivas, o que a gente vê é um retorno para elementos muito tóxicos da masculinidade que a gente chama heteronormativa, né? Que vem dessas ideias muito definidas sobre o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, quais os papéis de cada um na sociedade. Mudando de assunto agora, vamos falar de economia e legislação. Um estudo da FGV Direito SP aponta para um paradoxo bem preocupante no nosso sistema. A legislação tributária brasileira pode, na prática, acabar incentivando a sonegação de impostos. Parece estranho, não é? Mas como isso acontece? A questão toda está numa brecha da lei. Ela permite que o pagamento do imposto devido, mesmo depois que um processo judicial já foi aberto, simplesmente extingua a punição criminal do sonegador. Quem analisa essa questão é a professora Heloísa Estelita, da FGV Direito SP. Ele permite uma gestão, né, do débito tributário fraudulento, mediante justamente a possibilidade de pagamento a qualquer momento com extinção da punibilidade. E também reiteradas ofertas de parcelamento. Então, o fraudador acaba tendo uma possibilidade de operar com esses valores que deveriam ter sido pagos num prazo bastante longo. Dois fatores, né? Essa esperança de que se pode pagar para se livrar do crime, ela gera uma expectativa de que eu possa ficar com esse valor no meu caixa. Porque eu posso ser pego ou não, né? Essa é a primeira vantagem, vamos dizer assim.
É um risco de não ser descoberto. E quando descoberto, pode-se pagar a qualquer momento para extinguir a punibilidade ou pode suspender o processo penal mediante adesão ao parcelamento. E os parcelamentos, Leandro, são bastante generosos, são reconcedidos nos finais de ano, em época eleitoral. Então, isso permite, de um lado, essa gestão da própria fraude, né, via ter um caixa que o bom pagador não tem, e de outro lado também, sim, para não dizer que a gente está com um viés só contra contribuinte, porque é uma pesquisa imparcial, também gera a utilização do processo penal para pressionar o pagamento, o que não é um bom uso do processo penal. E para fechar o programa de hoje, vamos falar de tecnologia e de um fenômeno recente nas redes sociais. Uma análise da FGV investigou como o discurso de ódio pode se esconder onde menos se espera. É o caso das chamadas novelas de frutas, aqueles vídeos virais feitos com inteligência artificial que mostram frutas conversando. À primeira vista, parece só uma brincadeira, um entretenimento inofensivo. O problema é que por trás daquela aparência colorida e divertida, muitos desses vídeos acabam reproduzindo estereótipos, violência simbólica e até discursos de ódio. Isso levanta uma questão importante. Onde termina a diversão e começa um conteúdo que é de fato prejudicial? Para entender como a lei vê isso, a análise conta com a visão de José Luiz Nunes, professor da FGV Direito Rio. E segundo ele, para a justiça, o que importa não é a aparência de fruta falante, mas sim a mensagem que aquele conteúdo está passando. A gente está lidando, acho que boa parte disso fica muito mais fácil, a gente se depara devido à facilidade de produzir esse conteúdo com as IAs que conseguem gerar conteúdo, né? Então, esses modelos de linguagem. Mas eu acho que, em termos do direito, assim, o importante é o conteúdo. Então, apesar dessa animação, essa imagem que a gente pode achar bonitinho, ou então um pouco mais lúdico, assim, o relevante para o direito é o conteúdo que está sendo expressado ali naqueles pequenos vídeos de poucos minutos que tem essa limitação por parte de como eles estão sendo criados, mas também tem o efeito contrário, o efeito negativo da gente ficar passando, assim, o consumo deles fica fácil porque são vídeos curtos e a gente acaba muitas vezes passando por esse tipo de conteúdo sem perceber a quantidade de tempo e a quantidade de conteúdo que a gente está consumindo. Então, acho que o importante é o conteúdo e a mensagem que eles estão passando. Então, se eles são conteúdos que vão se encaixar no crime de misoginia, eles vão ser tratados como tal. E o direito no Brasil vem ampliando a proteção e o dever das plataformas de regular e proteger os seus usuários desse conteúdo. Então, se a gente pensar, a gente passou por um histórico grande, acho que se a gente voltar, talvez o primeiro marco foi o Marco Civil, que por bons motivos naquela época e pelo que a gente tinha de histórico, tentava gerar uma proteção e garantir que as plataformas não iam ter muitos deveres de fiscalizar e ficar tirando conteúdo sem uma ordem de um juiz para aquele conteúdo específico inicialmente, mas com a mudança do mundo, assim, o STF decidiu restringir isso um pouco mais no julgamento que eles fizeram interpretando o artigo 19 do Marco Civil, e essa proteção fica ainda mais relevante, mais restrita recentemente quando o Congresso aprova o chamado ECA Digital, né? Então as plataformas também passam a ter medidas extras quando a gente está pensando nessa parte da população que precisa de uma proteção maior por ser menor de idade. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops, na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!